A intolerância religiosa é um conjunto de ideologias e atitudes ofensivas a diferentes crenças e religiões. Um homem que se converteu ao cristianismo foi condenado à morte. Ele agrediu a imagem de Nossa Senhora Aparecida durante um programa religioso transmitido pela TV Record. Bibi, um líder da Renovação Carismática, é acusado de crime de intolerância religiosa. Uma denúncia de bullying religioso chegou à polícia em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. As liberdades de expressão e de culto são asseguradas pela Declaração Universal dos Direitos Humanos e pela Constituição, que prevê o direito inviolável à liberdade de culto. Artigo 5º, inciso 6º. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. O que acontece? Hoje nós temos o Disque Denúncia. Do ano passado, de 2015, houve um aumento significativo na qual as pessoas, a sociedade civil, ela tem para quem recorrer. E as leis estão aí para serem cumpridas. O fato mais assustador é que vem uma crescente muito grande os atos de intolerância religiosa. Não só pelos dados que vêm sendo colocados na mídia, né, no próprio Disque 100, coisas a serem atualizadas, mas assim, se você pergunta entre os seus irmãos, os filhos de terreiro, irmãos da religião, pessoas que frequentam a nossa escola, né, a escola de Curima, a escola de Atabaques, ou participantes do jornal, é um número muito grande de pessoas que sofrem algum ato relativo à intolerância religiosa. O ponto mais importante é, de fato, a gente mostrar, através do poder público, que há uma preocupação, e não só essa preocupação, uma ocupação para que, de fato, essas políticas públicas sejam aplicadas dentro do Estado Nacional. Nós vivemos uma sociedade em que a Constituição determina a democracia, né? Então, nós somos uma sociedade democrática. Nós temos a liberdade de culto, realmente. O Brasil hoje ele conta com mais de 60 religiões. Mas eu ainda insisto na problemática do reconhecimento. Eu não posso falar de uma sociedade democrática se eu não reconheço a diferença do outro. Então nós temos uma Constituição que determina a liberdade de culto, que determina a liberdade de expressão. Só que, em contrapartida, eu tenho uma sociedade que ainda está presa na falta do reconhecimento. Então, ao mesmo tempo que eu tenho uma Constituição que dá essa liberdade, essa mesma Constituição, ela exige uma igualdade, mas ela não aceita o reconhecimento da diferença. Todas as religiões, elas nos impulsionam a buscarmos Deus. Deus é um só. Os caminhos são diferentes, podem ser diferentes. Olha, eu creio que seja ainda fruto da ignorância esse preconceito. Penso também que todos os segmentos religiosos têm que debater esse tema, para que todos reflitam, porque na teoria é uma coisa e a prática se apresenta de maneira diferente. Então, quando você assume uma religião que vai ser esse caminho, que te leve até essa divindade, tem que te transformar. E Deus nos coloca no mundo. Jesus, ele veio para o mundo, ele não se isolou, ele veio para conviver no mundo. Então, Deus tem que nos colocar no mundo na relação com as pessoas. E a religião deveria desenvolver respeito, aceitação, amor ao próximo, caridade, desenvolver esses sentimentos dentro de nós. Se ela não desenvolve isso, ela não está cumprindo o seu papel. Então, quando eu encontro a divindade e me sinto integrada numa humanidade, eu não posso discriminar. Eu não posso não aceitar o pensamento do outro, porque eu não sou dona da verdade. Muitos sabem, eu sou soteropolitano. Dentro da musicalidade na Bahia, em Salvador, em si, eu como autor, inclusive, eu falo mais como autor porque tem uma raiz eterna. Quando você é um autor eterno. Eu sou um eterno autor, né? Ali no próprio Olodum, que é referência, grupo cultural organizado, né?
no próprio Ilê Aie, que é uma referência, né, na própria Bahia. O Ilê, inclusive, por ser casa de matriz africana, aonde a saudosa Hilda Gitolu, do Axé Gitolu, né, no qual fui campeão, inclusive, falando das nossas mulheres. Quando a gente falava do próprio muçulmanismo, numa frase, numa música, que eu sempre digo, ou do budismo, de Siddhartha Gautama, que eu, inclusive, dentro de uma música eu falo de Cristo, Henri e Nazareno, rei do judeu, e falo de Siddhartha Gautama, que eu deixo, inclusive, uma pergunta no ar, naquela música. O nome da música era Cordilheira do Himalaia, de Eloy Estrela e Mário Schember. Schember, inclusive, um autor, esse nome foi dado por minha pessoa, por Mário Schember também, o grande Mário Schember, ser grande Mário Schember, né? Então, por ali nós crescemos juntos, o outro Mário Schember. E quando eu pus esta pergunta, isso foi tirado quando foi gravado. Por quê? Porque não aceitavam, a Igreja Católica não aceitava ser igual ao muçulmanismo, né? Porque na África o muçulmanismo é grande. Existe preconceito, mas a tolerância maior, né? Aqui, por exemplo, no Brasil, existem casos de intolerância, mas se a gente vai avaliar, a gente vê, não, o Brasil realmente ele continua a ser um país de todo, um país que respeita o outro na cultura em geral. Agora, casos do preconceito existem por vários motivos. A gente, como fala, que se consideramos essa intolerância como doença, qualquer doença tem motivos, tem sintomas e tem cura. Todos os tipos de intolerância a gente tem que combater, tem que tratar como doença, e a gente tem que, a combate na verdade tem que ser com tolerância, né? A tolerância contra a intolerância. Isso aqui é o caminho para a gente tirar essas dúvidas, porque também o desconhecer, às vezes, falta de conhecimento do outro, né, o que ele pensa, isso aqui é um dos motivos também que leva a pessoa para ter um preconceito, né, que por isso podemos tratar com conscientizar, com divulgar, falar sobre as culturas, cada cultura. Então uma reunião, uma mesa, um debate como esse ajuda muito para trocar essas ideias e poder abrir oportunidade para cada vez enxergar o outro de uma forma melhor. Eu acho que existem feridas muito importantes que elas têm que ser tocadas. Elas têm que ser tocadas não para despertar a ferida, mas para curar elas. Essa origem judaica, ela é desconhecida hoje em dia, da grande maior parte dos descendentes de judeus. Mas não é que ela é desconhecida simplesmente por falta de acesso à informação por uma questão social, por exemplo. É porque houve uma perseguição religiosa da Igreja Católica Portuguesa e Espanhola contra os judeus. Os antepassados dessas dezenas de milhões de brasileiros foram judeus convertidos à força pela Igreja Católica em Portugal. E depois que eles foram convertidos à força, eles ainda foram taxados de cristãos novos, que era uma forma de poder continuar discriminando eles, ainda que oficialmente eles fossem cristãos. E aí eles eram perseguidos de uma forma implacável pela Igreja Católica Portuguesa. E se eles fossem pegos fazendo o grande pecado de judaizar, que seria, por exemplo, guardar o sábado, não comer porco, rezar somente para o único Deus, como nós compreendemos, então ele seria capturado, torturado, tudo isso é documentado. E ele seria finalmente queimado vivo na Praça do Rócio, em Portugal. Era um ato religioso, entre aspas, católico. Então, essa é uma questão muito séria e ela tem a ver com o diálogo interreligioso ou com a tolerância religiosa, porque enquanto a gente não sanar de fato essas feridas, a gente vai ter uma dívida histórica e espiritual entre diferentes comunidades.
Eu faço questão sempre de ressaltar que eu tenho muito amigo padre, tenho muitos amigos padres e muitos amigos pastores. Por um lado, a gente não deve ficar preso ao passado. Nós, judeus, sofremos muito com as generalizações que foram feitas no passado por causa de certas questões religiosas. Então a gente também não pode fazer a mesma coisa, ninguém pode fazer a mesma coisa. Mas por outro lado, a gente não pode ignorar as questões que existem também, porque elas fazem parte da nossa realidade. Então eu vejo que eu já fiz essa crítica abertamente em alguns encontros interreligiosos, e eu falei exatamente assim: olha, eu não vim aqui fazer propaganda do judaísmo. Eu acho que é muito fácil a gente chegar sempre a apontar o dedo para o Estado, para outra religião, porque outra religião me discrimina. Não. A minha pergunta é outra. Em que medida essa cultura de paz, essa cultura do diálogo, está sendo fomentada por cada um de nós dentro das nossas comunidades? E o quanto que nós estamos de fato nos articulando pelo bem maior? Se no passado aconteceram muitos erros, incompreensões, hoje em dia aconteceu um grande amadurecimento dentro das comunidades cristãs e, de maneira especial, na comunidade católica. Algumas tradições religiosas de matriz africana que foram discriminadas, que foram reprimidas, às vezes perseguidas, hoje em dia são reconhecidas na sua identidade, no seu valor, a possibilidade de encontro, de troca, de participação de momentos interreligiosos, de oração juntos. Acho que aconteceu um grande avanço. Isso não quer dizer negar o que aconteceu no passado. Aconteceram erros, infelizmente, que devem ser conhecidos para não ser reproduzidos no presente. Acho que, na minha opinião, a igreja hoje em dia aprendeu muito e consegue acolher muito estas outras tradições. Agora, quando você vai de matrizes africanas, ainda tem preconceito. Então, por quê? Por causa da intolerância. Porque nas escolas se descobrir que uma criança, ele é desta religiosidade, ele é tido como macumbeiro, e os próprios pais, na sua maioria, vai querer que o filho dele, não vai querer que o filho dele se misture, porque sempre foi assim. Aconteceu comigo. E acontece todos os dias. Esconde que isso aqui é um objeto de bem para todos. Que isso aqui não faz diferença no preto, no mameluco, no amarelo. Isso aqui é para trazer só coisa boa. É trazer Deus próximo de você. Porque na nossa espiritualidade, Deus também está próximo de mim com isso aqui. Eu nasci numa família evangélica. Existe um preconceito contra os evangélicos que talvez seja o de maior destaque hoje, que é de achar que somos alienados. E eu vivi um tempo de maior preconceito. Eu tive preconceito na escola. Quando eu chegou um crente, ele é crente, eu não podia participar das rodinhas da escola. Antes de ter essa intolerância para o grupo, para a comunidade, é uma intolerância que nasce no coração do próprio ser humano, do indivíduo. Quantas vezes nós próprios temos intolerância, não é, com o nosso familiar? E é da mesma família, tão próximo, né? Então, isso depois vai também crescendo para um grupo maior, até que tem uma comunidade religiosa toda que tem uma postura intolerante. Mas isso também nasce no indivíduo. Então, como fazer para prevenir? Acho que a gente tem que trabalhar nesses valores que cada uma das religiões traz. Porque a humanidade chegou até aqui graças realmente a esse suporte espiritual da religião. É um número muito grande de pessoas que sofrem algum ato relativo à intolerância religiosa. Então, quando você vai citando exemplos, isso vai se tornando muito grande, né? Pessoas que são dispensadas do trabalho, pessoas que sofrem intolerância religiosa na escola, né? E o pior que isso vindo dos próprios professores. Não é a questão dos alunos que não conhecem e vão lá fazer um bullying contra o seu colega de escola. São questão que vem dos professores. No trabalho, quando eles identificam quando a pessoa é de determinada religião, que não a dele, ele vai lá e dispensa aquela pessoa se ele não se converter. Eu sempre falei para minha família, para meus filhos, tenho 4 filhos, né?
que eles têm que amar a religião deles, que eles não podem ter vergonha de falar isso desde que eu comecei a seguir a religião. Então eles cantam os pontos onde quer que esteja, seja no ponto de ônibus, seja no metrô, seja em qualquer lugar, porque para eles foram criados dessa forma, faz bem para eles, né? Eles não ligam o que as pessoas estão pensando. E a minha filha é uma pessoa muito emotiva já por natureza, e ela gosta muito de Iemanjá. E toda vez que ela canta para Iemanjá, principalmente um determinado ponto, ela se emociona. E ela fala que Iemanjá vem para fazer ela lembrar do vovô dela, que o vovô dela partiu e era um vô muito presente, né? Faz muita falta para nós. E ela lembra do vô junto com Iemanjá, então ela se emociona muito, né? E aí ela cantou na escola, sempre cantou na escola isso. E aí teve um belo dia que ela falou, filha, vamos cantar o ponto de Iemanjá? Ela falou, não vamos, pai. Mas por quê, filha? Não, porque eu não quero. E ela começou a ficar triste, cabisbaixo do lado dela. E eu falando com a minha esposa, falei, tá acontecendo alguma coisa. Porque ela não é assim. E ela é emotiva demais. Tá acontecendo alguma coisa. Aí, resumindo um pouco, ela falou que a professora falou que ela não podia mais cantar. Porque ela não podia cantar por um gesso. Porque não existe. E ela não pode chorar, porque talvez ela se emocionou. Uma coisa que não existe. Aquilo lá é só uma imagem que o homem criou para confundir o caminho de Jesus. Que Jesus é um só. Então ela não podia. Então, papai, eu não posso mais me emocionar. Eu não posso mais lembrar de Iemanjá nem do vovô. Porque o vovô morreu e Iemanjá não existe. Falei, filha, o que você sente no seu coração? Que Iemanjá existe? Então é isso que importa. O que importa é que está dentro do seu coração. Tá? Não importa o que as pessoas falam. O importante é o seu sentimento. E o que você sente quando você canta o ponto, tá? E pode ter certeza que o vovô tá ouvindo isso, tá? Então eu posso cantar. Pode, filho. Você nunca mais deixa de cantar uma coisa que te faz bem, tá? Tá bom. Então vamos cantar, filha? Vamos. Aí o ponto é um pouquinho assim. Se a noite é das estrelas, o dia faz a gente pensar que a lua é da sereia e o sol pra quem cedo acordar. Ora eu adociar, ora eu mamãe Oxum e Iemanjá. Ora eu adociar, salve a sereia, mãe Oxum do canto a... Esse é o principal motivo que me faz promover esse debate democrático entre autoridades e líderes religiosos. Vai passar aqui alguém que está acabando. Onde está Deus? Onde está Deus? Pergunta o cientista. Ninguém o viu jamais. Quem ele é? Responde às pressas o materialista. Deus é somente uma invenção da fé. O pensador dirá sensatamente: não vejo Deus, mas sinto que ele existe. A natureza mostra claramente onde o poder do Criador consiste. Mas o poeta dirá, com a segurança de quem afirma que tem certeza: eu vejo Deus no riso da criança, no céu, no mar, na luz da natureza. Contemplo Deus brilhando nas estrelas, no olhar das mães fitando os filhos seus, nas noites de luar, claras e belas, que em tudo pulsa o coração de Deus. Eu vejo Deus nas flores e nos prados, nos astros a rolar pelo infinito. Escuto Deus na voz dos namorados e sinto Deus na lágrima do aflito. Eu vejo Deus no médico salvando, presinto Deus na dor que nos irmana, descubro Deus no sábio procurando compreender a natureza humana. Eu vejo Deus no gesto de bondade, escuto Deus nos cânticos do crente, percebo Deus no sol, na liberdade, e vejo Deus na planta e na semente.
Eu vejo Deus na frase que perdoa, encontro Deus na mão que acaricia, descubro Deus na criatura boa e sinto Deus na paz e na alegria. Eu vejo Deus, enfim, por toda parte, que tudo fala dos poderes seus. Descubro Deus nas expressões da arte, no amor dos homens também sinto Deus. Mas onde eu sinto Deus com mais beleza, na sua mais sublime vibração, não é no coração da natureza, é dentro do meu próprio coração. E que as religiões e a fé do ser humano possam constituir barreiras a fraternais e melhores relações humanas.